Olá, crianças! É com imensa alegria que estamos aqui com vocês novamente para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para criança, capítulo 4. Não vim destruir a lei. Então Deus, nosso Pai, com a sua imensa sabedoria, envia 3 grandes revelações para a organização do nosso planeta. Ou seja, profetas ou messias responsáveis de transmitir mensagens do plano espiritual ao homem. Então, a primeira revelação foi Moisés. Com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo deste modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Ele revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de se espalhar sobre a terra. Os 10 mandamentos de procedência crística são a grande e sólida base sobre a qual se ergueram as funções da civilização do espírito. Ainda hoje, em processo de construção. Nada é mais atual que os 10 mandamentos. Porém, infelizmente o homem de hoje ainda não conseguiu cumprir este código tão simples e justo. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgado no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra aprimorada aos costumes e ao caráter dos povos e se modifica com o tempo. Então, quais seriam os 10 mandamentos? Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estranhos diante de mim. Não farei imagem talhada, nem figura alguma de tudo o que há acima no céu ou embaixo na terra, nem de tudo o que haja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. O segundo, não o tireis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, recordai de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra com o Senhor vosso Deus, que vos concederá. Quinto, não matareis. Sexto, não cometeis adultério. Sétimo, não roubareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. E por fim, o último, 10º, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma que lhe pertença. A segunda revelação é Jesus, que não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolver, dar seu verdadeiro sentido e adequar ao grau de adiantamento do ser humano. Jesus modificou a lei de Moisés na substância e na forma, combateu sem cessar os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e fez uma reforma, reduzindo a estas palavras:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus quis se referir à necessidade de ser cumprida a lei de Deus, isto é, ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. O céu e a terra não passarão até que tudo seja cumprido, até o último iota. E a terceira revelação é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, por intermédio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. Mostra-nos esse mundo não mais como algo sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como fonte de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até agora. A lei do Antigo Testamento é personificada por Moisés, a do Novo Testamento por Cristo e o Espiritismo é a terceira revelação, a lei de Deus. Mas não está personalizada, personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto de ensino dado não por uma pessoa, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certo modo, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres no mundo espiritual, vindo cada um trazer às pessoas a contribuição das luzes para fazer conhecer, referindo o mundo e a sorte que nele espera. A aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são duas união da inteligência humana e possuem o mesmo princípio que é Deus. Uma revela as leis do mundo material, a outra do mundo espiritual. A incompatibilidade que se acreditou existir entre a ciência e a religião criou um conflito que gerou a incredulidade e a intolerância. A ciência e a religião, apoiando-se uma sobre a outra e marchando em harmonia, irão se prestar muito apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, obterá uma potência inabalável, porque estará conforme a razão e não irá contra a irresistível lógica dos fatos. Então, crianças, quando paramos para relembrar o passado, lembramos que Moisés foi um espírito enviado por Deus para nos mostrar que Deus é único e para torná-lo conhecido por todos, tanto pelos hebreus como pelos povos pagãos, trouxe também os 10 mandamentos, com maior amplo da moral cristã. Jesus foi o iniciador da moral mais pura e sublime para renovar o mundo. Aproximou as pessoas e tornou-as mais irmãs. Já Kardec, que trouxe a lei do progresso, ao qual será cumprida pela natureza, e o Espiritismo, que é a aliança que Deus utilizou para fazer a humanidade evoluir. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem luta. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem luta. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem luta. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem luta. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem luta.
Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem lutas. Ao contrário, para atingir a maturidade. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem lutas. Ao contrário, para atingir a maturidade, as ideias precisam de abalos. Não devemos crer que esse desenvolvimento virá sem lutas. Ao contrário, para atingir a maturidade, as ideias precisam de abalos e discussões, a fim de atrair a atenção das massas. A revolução que está por vir é antes moral que material. Os espíritos mensageiros divinos utilizam a nossa fé para se comunicar conosco. Nós somos muito importantes para Deus, crianças. Pequenos grãos de areias que unidos podemos formar uma montanha.